Quanto ganha um clube que sobe da Série B para a Série A, meu irmão? Vale a pena investir nisso? O seu time vai ficar rico nesse ano jogando a Série A, cara? Quanto vale esse acesso? Vamos falar sobre os valores gastos e quanto o seu time ganha para jogar a Série B e também para jogar a Série A. Já te aviso que os números aqui vão te surpreender nesse vídeo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, você acaba de chegar no canal Torcedorismo. Se você tá de volta nesse canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar a sua curtida, cara, já deixa agora, clica na curtida aí na sua TV, no seu celular, que já ajuda bastante o canal. E se você não tá inscrito, se inscreva, dá pra se inscrever pela TV também, dá pra se inscrever pelo celular. Aqui a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias do ano e hoje a gente vai falar sobre o custo Série B e o custo Série A. A gente vai fazer aqui uma análise de quanto você gasta para jogar a Série B e quanto você ganha e quanto você gasta para jogar a Série A. Mais precisamente, quanto um clube que quer subir na Série B tem que gastar geralmente e se isso vale a pena quando ele chega na Série A. Vamos falar sobre os números. Então hoje é um vídeo financeiro, se prepara aí a sua mente matemática. Eu vou preparar a minha, não sou bom em matemática, então já te aviso que você vai entender tudo aqui no canal, porque eu preparei de um jeito que eu entendo, então você vai entender também, né? Tu já parou pra pensar que, cara, subir pra Série B, né? Subir da Série B pra Série A, o seu time ganha muito mais dinheiro, né? Mas quanto o seu time realmente ganha? Depois daquele comemoração, né? Subimos para a Série A, comemoração no vestiário, comemoração na cidade, comemoração no estádio. O fato é que todos os anos, 4 times sobem da Série B para a Série A. Estão querendo mudar isso, né? Estão querendo botar só 3, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Aqui no canal. O fato é que 4 times sobem e aí a gente começa a falar: quanto meu time vai ganhar? Quanto meu time vai receber realmente? Será que ele vai ganhar mais de TV? Vai ter mais dinheiro entrando em caixa? Vai dar para montar um time melhor? Meu time vai ficar rico daqui em diante? Eu não vou mais poder me preocupar aí com Série B? Nesse vídeo a gente vai dissecar todos os números de quem realmente pode ficar rico e de quem pode quebrar, meu irmão. Seu time pode quebrar subindo para a Série A. Tu vai entender. Pode causar um desastre financeiro em muitos clubes subir para a Série A e tu vai entender isso aqui, né? Vamos falar sobre quanto um time de Série B ganha na televisão, né? É a primeira grande diferença entre jogar a Série B e jogar a Série A é a grana de televisão, quanto a Globo paga. Na Série B, cara, a gente já tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, em que eu falei recentemente sobre isso, né? A CBF, ano passado, que foi a responsável por vender esses direitos de televisão da Série B, ela garantiu uma cota fixa mínima de 20 milhões de reais para cada clube que não fez contrato individual, tá? Que foi o caso, por exemplo, nos últimos anos de quando o Cruzeiro jogou a Série B, o Santos, o Grêmio, o Vasco. Todos esses fizeram contratos individuais, mas não é do que eu tô falando. Eu tô falando do contrato que a maioria dos clubes recebe ali, que é de 20 milhões mínimo nessa temporada. Vou botar o vídeo aqui no card para você assistir depois. Nessa temporada, os clubes se juntaram para vender os direitos televisivos da Série B em conjunto. Então eles devem receber um pouquinho mais de 20 milhões de reais em conjunto, mas ainda não saiu por quanto eles vão vender, né? Esses valores. E quando o seu time sobe para a Série A? Cara, os valores mudam completamente. Tenha em mente que o seu time na Série B ganha 20 milhões de reais de televisão, tá? Beleza? Então esses são os valores que você tem que guardar na mente se o seu time tá na Série B. O time que tá na Série A, cara, hoje em dia, os valores são divididos em 3 partes, tá? 40% do valor total, né, da televisão, ou seja, se o seu time ganha 10 reais de televisão, 40% é dividido igualmente entre todos os clubes da Série A, tá? 40% do total é dividido igualmente. 30%, tá, do valor total é dividido de acordo com a posição final do campeonato. Ou seja, o primeiro lugar recebe mais, o segundo lugar recebe um pouco menos, o terceiro lugar menos, e assim por diante até o 16º. Os times rebaixados não vinham recebendo dinheiro nenhum nos últimos anos, tá? E os outros 30% que sobraram são pagos de acordo com a audiência. Quantos jogos a TV aberta transmite do seu time no ano? Quanto mais jogos ela transmitir, mais você vai receber. Eu falei em porcentagem, né? Então pode ficar um pouco confuso. Agora eu vou falar em números de dinheiro absoluto para você entender. Ano passado, tá? O campeão por valor esportivo, ou seja, o time que ficou na primeira posição, recebeu 48 milhões de reais, tá? Pelo título, ou seja, o Botafogo, que foi o campeão, recebeu 48 milhões e 100 mil reais por ser campeão. Então dá pra gente deduzir
lembra aqueles 30%, né? Aqueles 30% que eu falei que são pagos de acordo com a posição no campeonato, né? Eles somam um total de 480 milhões. Esses 480 milhões são divididos por 16 clubes, do primeiro ao 16º, o primeiro ganhando mais, o 16º ganhando menos. Fica comigo que você vai entender, te prometo, tá? Então, 480 milhões é 30% do montante total que a Globo paga. Isso quer dizer que os outros 30%, né, que são ali de acordo com os jogos transmitidos, também são divididos pelos clubes. 480 milhões, quem tem mais jogos transmitidos recebe mais, tá? E aí, aqueles 40% que são divididos de forma igual, né, igualitária, são 640 milhões de reais divididos por 20 clubes. Aí todos recebem, ou seja, cada clube, chegamos ao número, finalmente, cada clube na Série A recebe pelo menos 32 milhões de reais fixos, tá? No Campeonato Brasileiro. Na Série B, lembra que eu falei que eram 20 milhões de reais fixos no total, meu irmão, no total da Série B. Na Série A, 32 milhões de reais mínimo. Você pode ganhar mais dependendo da sua posição no campeonato e ganhar mais ainda dependendo de quantos jogos a televisão vai transmitir. E nessa conta que eu fiz aqui, espero que você tenha entendido, não entra o pay-per-view, tá? Aquele cara que compra o Premiere e fala, meu time é o Vitória. O time recebe por fora desses 100% desse montante que eu falei. Pay-per-view é pago de forma separada, tá? Então ainda tem o dinheiro do pay-per-view. Então, cara, a termos de comparação, é tranquilo a gente falar que um time que não é rebaixado na Série A ganha no mínimo 60 milhões de reais, tá? Já que o 16º colocado no ano passado ganhou 16 milhões de reais só por permanecer na Série A. Então, para jogar a Série A, seu time ganha pelo menos 60 milhões de reais. Ou seja, pelo menos você vai ganhar 3 vezes mais do que na Série B. Na Série B o mínimo é 20 milhões, aqui o mínimo é 60 milhões de reais. Se você ficar no meio de tabela ali, meu irmão, 12º até ali um 8º lugar, seu time ganha mais de 100 milhões de reais. E quem fica lá pra cima, nos times que vão pra Libertadores, ganham mais de 200 milhões tranquilamente. Então, meu irmão, só de subir, o seu time já recebe uma injeção brutal de dinheiro na sua conta. Mas e aí, isso resolve todos os problemas? Subir pra Série A, ganhar esse dinheirão todo, resolve todos os problemas? Cara, além, né, desse dinheiro de televisão, na Série B, tem uma coisa que a gente tem que contar. Tem a premiação, né? Só que olha a premiação, cara. Os times que subiram ano passado, né? O 4º, o 3º e o 2º, ou seja, Ceará, Mirassol e Sport, cada um ganhou 1.350.000 reais pelo acesso de premiação. E o Santos, que foi campeão, ganhou 3 milhões e meio de reais. O Botafogo na Série A ganhou 48 milhões de reais, tá? Ou seja, mesmo que um clube consiga subir e caia no ano seguinte, né, já vai valer muito a pena do que jogar a Série B naquele ano. Ou seja, se o Mirassol esse ano cair de novo, vai ter valido muito a pena jogar a Série A se ele souber gerir, né, o dinheiro que ele vai receber. Outra diferença absurda da Série A é patrocínio, cara. Patrocínio e bilheteria. Quantos torcedores vão ao estádio? Na Série B, cara, pra você ter uma noção, a maioria dos clubes consegue um contrato de patrocínio master, aquele que fica aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, da camisa do Barcelona. Esse patrocínio master aqui, a maioria dos clubes da Série B consegue negociar entre 2 e 5 milhões de reais por ano. Na Série A, facilmente um clube da Série A consegue negociar um contrato de 15 milhões de reais para cima. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo prático desta temporada. Clubes com torcidas extremamente engajadas e gigantes. Um tá na Série B, outro tá na Série A e eles negociaram patrocínios históricos nessa temporada. Paysandu está na Série B. Anunciou um patrocínio histórico de 5 milhões de reais por ano com uma casa de apostas. Já o Vitória, que está na Série A, anunciou um patrocínio também histórico de 20 milhões de reais. 4 vezes mais do que o Paysandu. Então, assim, é o efeito Série A. Outra coisa, como eu falei, bilheteria, ponto crucial. Um time que joga a Série B tem em média ali 5 a 15 mil torcedores, como na Série A. Esse valor pode até duplicar ou triplicar, dependendo do estádio que esse time tem à disposição, né? Principalmente nas primeiras rodadas, que a torcida tá empolgadaça lá, o time ainda tem boas chances. Então, aumenta a média de público no estádio e você ainda pode cobrar mais caro pelos jogos de Série A. Clubes como Fortaleza e Ceará, por exemplo, até o Cuiabá, tiveram crescimentos significativos na receita de ingressos
e também de sócio-torcedor. Só aumenta muito o sócio-torcedor. Então você subindo para a Série A, você ganha em todos os pontos. Só que e o custo do acesso? Agora que você vai entender por que tem clube que quebra. Quanto você gasta para subir da Série B para a Série A? E aí vem a parte que muitos clubes acabam se embananando e acabam quebrando as contas do seu clube, porque eles investem muito para subir, às vezes não sobem, ou às vezes investem muito para subir, se endividam muito para conquistar o acesso, chega na Série A, acha que vai resolver, mas o custo Série A também é alto pra caramba, você tem que gastar mais na Série A. Não é só algodão doce, a vida não é um morango não, meu irmão. Na Série A você ganha mais, mas tem que gastar muito mais para poder competir, né? Então assim, clubes que investiram muito pesados em Série B nos últimos anos, o Cruzeiro gastou em média 20 milhões de reais por ano nas 3 Série Bs seguidas que disputou. O Grêmio, que caiu junto com o Cruzeiro, investiu 40 milhões na sua Série B e conseguiu voltar imediatamente. E o Santos, no ano passado, meu irmão, gastou algo em torno de 200 milhões de reais. Você tem noção disso? Acabei de falar que o Santos negociou os seus direitos de televisão em separado, né? Então não ganhou mais de 20 milhões, mas nem perto de 200 milhões que o Santos ganhou com a Série B do ano passado. Então a Série B do ano passado foi um prejuízo. Então o Santos já tá com esse déficit do ano passado, precisa recuperar nesse ano. E se der ruim, o Santos vai cada vez mais se prejudicar financeiramente. O Sport, por exemplo, ano passado ganhou 50 milhões, né? E o Sport não ganhou nem perto de 50 milhões também com a Série B do ano passado. Então assim, esses foram os times que investiram e subiram. Então assim, eles vão ter, se souberem administrar, vão ter um retorno interessante com a Série A, né? Mas o Cruzeiro, por exemplo, quando investiu 40 milhões e não subiu, só se endividou mais ainda, se afundou mais em dívidas, teve que vender o seu clube, teve que virar SAF. Ou seja, tem casos em que tentar subir da Série B para a Série A pode prejudicar. E ainda tem o caso, meu irmão, de times que sobem para a Série A e gastam mais do que podem, não montam um time competitivo e caem para a Série B cheio de dívidas da Série A, com uma folha salarial inchada de Série A e recebendo muito menos dinheiro, como você acabou de ver aqui nesse vídeo, né? Casos de sucesso que a gente viu aí, tá? Para o seu time ter algo para mirar. Cuiabá, né? Subiu em 2020 e ficou ali até 2024. Orçamento modesto na Série B, orçamentos modestos na Série A, montou times competitivos, não gastou fortuna, conseguiu se manter na Série A por aí 4 temporadas e hoje é um dos times mais estáveis financeiramente de volta à Série B, porém é um time que tem tudo para ir bem na Série B desse ano. Outro grande, né, exemplo de sucesso, o Fortaleza, né, um time que subiu também, nunca mais, investindo pouco a pouco, sem fazer loucuras, né, sem fazer coisas financeiras que não condizem com o tamanho ali da receita naquele momento. O Fortaleza foi crescendo de pouco em pouco, ano a ano, conquistando vagas em Libertadores, reinvestindo no clube sem fazer loucuras e está aí como um dos clubes mais crescem nos últimos anos. Agora, um exemplo muito fácil da gente falar é o Cruzeiro, né? Time que estava já gastando mais do que podia na Série A, caiu, gastou mais do que pôde na Série B, não subiu e de novo, teve que vender e virar SAF. E um atual é o Goiás, cara. O Goiás que subiu em 2022, não conseguiu ali fazer uma boa Série A, né? Caiu em 2023 de novo. E aí botou uma folha salarial altíssima na Série B, não subiu, investiu muito dinheiro na Série B do ano passado, tá cheio de dívida e tá tendo que refazer o seu planejamento todo para tentar subir nessa temporada. Então, cara, a conclusão que a gente tem aqui é que, cara, não importa se o seu time vai subir para a Série A ou não, depende de como ele sobe. Se ele gastou mais do que pôde, ele vai ter que fazer uma Série A excelente para se manter pelo menos 2 anos na Série A, tá? Para valer a pena o investimento de subir na Série B. Se o seu time investiu muito na Série B, mais do que podia, bateu na Série A e caiu, vai dar ruim nos próximos anos, você vai sofrer. Então assim, subir para a Série A pode sim mudar financeiramente a vida de um clube, pode tirar o clube da pindaíba, pode mudar de patamar, mas tem que ser feito com cautela e com responsabilidade. Ou seja, times que subiram da Série B esse ano, cara, invistam com segurança, se mantenham na Série A para ir depois galgando times melhores e com investimento maiores nas próximas temporadas, cara. E aí, cara? O que você acha de tudo isso que eu falei? Deu para entender? Você aí quer que o seu clube perca a linha nessa temporada na Série A e invista muito dinheiro mesmo porque você quer ver resultado? Ou tu é daquela parte mais cautelosa, você quer que invista aos poucos, se mantenha na Série A para depois começar a pensar em coisas maiores? Comenta aqui embaixo aí o que você acha de toda essa situação. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!